Durante anos, Ed China foi um gênio calmo por trás da bancada da série Joias sobre Rodas, o homem que fazia reparos impossíveis parecerem fáceis. Mas de repente, ele desapareceu. É verdade, e eu sinto muito. Depois de 13 anos fazendo a série, estou deixando o programa. Essa é a história do que aconteceu depois que Ed saiu da televisão, sumiu dentro da própria oficina e começou a construir algo que ninguém imaginava. Eles abriram a garagem de Ed China, e o que encontraram lá vai deixar você sem palavras. A verdade é mais estranha que qualquer ficção. Março de 2017. Ed China choca os fãs com sua saída do programa automotivo mais querido da televisão. Por mais de uma década, ele foi o coração da série. Com seu jeito simpático e didático, era o mestre das explicações e dos reparos minuciosos. Mas depois de 13 temporadas e centenas de carros restaurados, Ed decidiu parar. E não foi porque ele perdeu o interesse por carros. A coisa era mais profunda. Houve divergências criativas com o novo rumo do programa, um conflito com que Joias sobre Rodas estava se tornando. A série, que começou com um orçamento modesto no Reino Unido, virou um fenômeno global. Ed dividia a apresentação com Mike Brewer. Ele cuidava das compras e vendas, enquanto Ed assumia a parte mecânica. O diferencial da série era justamente isso, os detalhes na oficina. O público via todo o processo, antes, durante e depois. Aprendia o passo a passo, os parafusos e os truques, as gambiarras que davam nova vida aos carros usados. Essa transparência e respeito pela arte da restauração eram a alma do programa, mas isso estava prestes a mudar. Em 2017, o canal Discovery anunciou que a produção da série seria transferida do Reino Unido para os Estados Unidos. Junto com a mudança, veio uma nova produtora, e com ela um novo formato. Segundo o vídeo de despedida de Ed, que bateu milhões de visualizações em poucos dias, os produtores queriam cortar as cenas de oficina, reduzir os reparos detalhados e acelerar o ritmo do programa. Ed não concordou. No vídeo, ele explicou com firmeza: esse novo formato reduziria o valor educacional do programa. O risco não era só na estrutura, mas na integridade do conteúdo. Se os telespectadores deixassem de ver os detalhes dos reparos, o programa deixaria de ser uma aula prática para virar entretenimento superficial. E para Ed, isso era inaceitável. Relatos da época indicam que os bastidores já estavam tensos há algum tempo. A mudança de país significava também uma mudança de prioridades. Menos profundidade mecânica, mais apelo comercial. Do estilo britânico para o brilho americano. Ed, que construiu sua carreira baseada em honestidade didática, não se via naquele novo cenário, então preferiu sair. A reação dos fãs foi imediata e intensa. Redes sociais foram inundadas de comentários, alguns furiosos, outros tristes, muitos arrasados. Para o público, Ed era a alma do programa, um mecânico confiável, paciente, que fazia você aprender e acreditar. Mike também se pronunciou dizendo que lamentava a decisão de Ed, que seguiria com o programa. Um novo co-apresentador foi anunciado, Ant Anstead, mas todo mundo sabia, Joias sobre Rodas nunca mais seria o mesmo. Ed, por sua vez, não criou polêmicas, não atacou ninguém, fez tudo com serenidade. Explicou sua decisão de forma racional, mas o recado era claro: o programa que ele ajudou a construir não existia mais. Mas teve um preço. Segundo jornais como The Sun e Metro, tanto Ed quanto Mike receberam críticas, muitas delas injustas. Ed reconheceu que sua saída mexeu com o emocional dos fãs, e embora ele mantivesse a cabeça erguida, admitiu que foi difícil. Mais tarde, em entrevistas, descreveu a decisão como triste, mas necessária. Um limite havia sido cruzado, e para alguém que valoriza a qualidade acima de tudo, não havia mais volta. E então, silêncio. Por quase um ano após deixar o programa, Ed sumiu dos holofotes. Nenhum novo projeto, nenhum grande anúncio. Os fãs se perguntavam no que ele estava trabalhando. Será que ele se cansou de vez? Ed China abandonou a TV? As respostas viriam, mas não ainda. Antes disso, Ed precisava de algo essencial: tempo. Ele desapareceu do radar, e isso era estranho, vindo de alguém tão presente no mundo automotivo. Ed não era apenas um rosto na TV. Ele aparecia em eventos, dava entrevistas, participava de encontros de carros por todo o Reino Unido e até fora dele. Então, quando as atualizações pararam, surgiram teorias. Será que ele largou a televisão para sempre? Será que está construindo algo em segredo? As perguntas se acumulavam, mas as respostas continuavam escondidas. O que se sabe sobre esse período é pouco, mais revelador. Ed não desapareceu completamente, apenas se voltou para dentro. Segundo relatos, ele havia tornado a própria oficina, aquela mesma onde nasceram suas invenções malucas,
como a cadeira de escritório motorizada e o sofá de rua com motor. Mas dessa vez sem câmeras, sem roteiro, sem prazos, apenas ferramentas, ideias e tempo. Quem convivia com ele na época o descrevia como alguém que estava recarregando as energias, depois de anos, sob os refletores. Depois de anos lidando com cronogramas apertados e todas as limitações da produção televisiva, ele finalmente estava livre para seguir no seu próprio ritmo. E foi exatamente isso que fez. Mas não se engane, ele não ficou parado, longe disso. Só que agora o foco havia mudado. Em vez de criar conteúdo, ele estava construindo de novo, mas dessa vez apenas pelo prazer de construir. Era um retorno às origens, mexer, testar, resolver problemas, não por obrigação, mas por vontade própria. E uma coisa é consenso entre quem o conhece de verdade, Ed nunca parou de pensar. Mesmo longe dos holofotes, ele continuava desenhando, criando protótipos, revisitando projetos antigos que tinham sido abandonados há anos. Ideias que inclusive vinham antes da série. Conceitos que nunca se encaixaram no formato do programa. Invenções que precisavam de tempo e privacidade para sair do papel. E agora ele tinha os dois. Alguns relatos não confirmados começaram a circular naquela época. Diziam que Ed estava trabalhando em conversões de veículos elétricos. Nada surpreendente para quem conhece o histórico dele, sempre envolvido com sustentabilidade e novas tecnologias de motorização. Houve até quem dissesse que ele estava desenvolvendo um jeito de transformar carros clássicos em elétricos, mas sem tirar o charme original deles. Mas tudo isso era apenas boatos. Nenhuma prova concreta apareceu naquele ano. A porta da garagem estava fechada e o mistério selado. O que vazou mesmo foi a curiosidade dos fãs. Fóruns online foram tomados por tópicos perguntando: cadê o Ed? Comentários no YouTube pipocavam em vídeos antigos da série, cheios de nostalgia e preocupação. Uns achavam que ele tinha saído da indústria de vez, outros apostavam que ele estava tramando algo grande. Mas a maioria só queria ter certeza de que ele estava bem, física, mental e criativamente. Essa preocupação fazia sentido. Sair de um programa global que definiu sua carreira por mais de uma década não é algo simples. Ed admitiu que a transição foi emocional e difícil. Mesmo mantendo a compostura no adeus público, ele estava deixando para trás uma plataforma mundial, uma fonte de renda estável e um projeto no qual havia investido anos de dedicação. Também tem o fator do esgotamento. Anos e anos de prazos curtos, pressão constante para entregar conteúdo, cobrança de produtores, fãs, executivos, até o mais resiliente sente o peso. Segundo fontes próximas à indústria, Ed vinha demonstrando frustração nos bastidores nos meses que antecederam sua saída. A chama criativa ainda estava lá, mas o ambiente já não alimentava mais. Foi aí que a garagem virou um refúgio. E não só a garagem, Ed também se afastou das redes sociais. E então, quase exatamente um ano depois de deixar a televisão, apareceu uma nova miniatura no YouTube. Sem alarde, sem campanha de marketing. Apenas um vídeo, Garage Revival, episódio 1. E o nome já dizia tudo. Mas antes que o retorno acontecesse de verdade, aquele ano de silêncio cumpriu um papel essencial. Não foi um vazio, foi um período de incubação. E o que estava sendo preparado nos bastidores daquela garagem estava prestes a mudar tudo. Em maio daquele ano, Ed China voltou. Mas não para a TV, ele voltou nos seus próprios termos, com uma série totalmente independente no YouTube. Ed China's Garage Revival. Depois de quase um ano em silêncio, os fãs não foram recebidos com explosões de marketing ou com identidade visual nova e brilhante, mas com algo muito mais simples e mais puro, e 100% Ed. A proposta era clara e honesta, encontrar pessoas que começaram projetos de restauração de carros e ajudá-las a terminar o que não conseguiam fazer sozinhas. A cada episódio, Ed visitava garagens caseiras pelo Reino Unido, trabalhando lado a lado com entusiastas comuns. Gente que tinha paixão, mas esbarrava na falta de tempo, dinheiro ou conhecimento técnico. Projetos que tinham parado no meio do caminho, e Ed parecia dar aquele empurrão que faltava. Mas Garage Revival nunca foi só sobre carros. Era sobre pessoas, sobre sonhos engavetados, sobre aquela frustração de ver algo parado por anos e sobre a alegria de finalmente retomar o controle. Ed não estava só consertando motores, ele estava devolvendo impulso. O primeiro episódio focava num clássico, um Volkswagen Golf GTI largado no meio do processo de restauração. O dono já tinha feito de tudo, com ferramentas limitadas e conhecimento básico. E então Ed chegou, mergulhou na bagunça e encarou o projeto como sempre fez, com método e sinceridade. Nada de fazer teatro para a câmera, nada de dramatização. Ele botou a mão na graxa, foi pro chão e explicou, passo a passo, o que precisava ser feito e por quê. Esse tom virou a marca registrada do seu novo projeto.
era 100% autêntico, sem narração forçada, sem trilha sonora genérica, só uma câmera, um carro e Ed fazendo o que sempre fez melhor, explicando problemas mecânicos, complexos e linguagem simples. Para quem sentia falta dos segmentos técnicos da série, aquilo era como voltar para casa. A qualidade de produção, simples, mas propositalmente simples, porque o foco era o coração da coisa, e o coração da coisa era Ed China. Ed já não tinha mais uma emissora de televisão por trás. Não havia produtores executivos ditando formato nem prazos apertados de transmissão. Pela primeira vez, os fãs podiam comentar diretamente no trabalho dele e receber respostas. Podiam sugerir carros, técnicas, até apontar detalhes que ele pudesse ter deixado passar. Nos meses seguintes, mais episódios vieram. Um carro clássico resgatado aqui, um velho Land Rover esquecido ali. Cada história se desenrolava devagar, sem atalhos. Nada de transformações espetaculares com trilha sonora épica. Eram conceitos reais, com desafios reais, parafusos emperrados, soluções improvisadas e imprevistos mecânicos. É o tipo de coisa que qualquer entusiasta de garagem conhece muito bem. E foi justamente isso que fez o novo projeto tocar tanta gente. Não era só sobre perfeição, era sobre persistência. Ed não estava ensinando como montar um carro à disposição, ele estava mostrando como concluir aquele conceito que você vem adiando há meses. Ao fazer isso, ele resgatou o espírito do conteúdo automotivo educacional e prático, que vinha desaparecendo da mídia tradicional. No final de 2018, Ed provou que podia trilhar seu próprio destino. Não precisava de um estúdio milionário para se manter relevante. Só precisava de uma câmera, um bom projeto e um motivo para colocar a mão na graxa. Depois de um tempo, uma visita privada foi organizada. Abriram as portas da garagem de Ed, e o que encontraram lá dentro vai te deixar de boca aberta. Escondido atrás das portas discretas, passando por um pátio desordenado e prateleiras lotadas de peças esquecidas, estava a oficina de Ed e passou anos construindo em silêncio um mundo totalmente seu. E lá dentro, é difícil saber para onde olhar primeiro. Contra uma das paredes estava o infame sofá motorizado, sim, um sofá de verdade, legalizado para circular nas ruas, montado com peça de suspensão e pura excentricidade. Perto dali, o banheiro motorizado, um vaso sanitário funcional com encanamento, volante e rodas. Não eram só piadas mecânicas, eram veículos reais, legalizados, que rodaram por aí com provas de que a engenharia pode ser também pura imaginação. Mas em meio a tanta genialidade divertida, uma descoberta chamou a atenção. E foi de um jeito bom. Segundo relatos de quem participou do tour exclusivo, no canto escuro da garagem estava um protótipo parcialmente desmontado. Era um projeto de demonstração pública que havia dado terrivelmente errado. Tratava-se de um banco de bar autônomo, que se guiava sozinho, usando estabilização giroscópica. Mas estava abandonado em um estado preocupante. Fios pendurados, caixas de controle chamuscadas, marcas de queimado na madeira. Um dos presentes afirmou que a bateria de lítio parecia ter sofrido um evento térmico sério. Havia até resíduos carbonizados em equipamentos ao redor. Ninguém se feriu, mas os sinais indicavam que Ed escapou por pouco de um incêndio grave. Para um criador conhecido pelo controle e precisão, foi um raro vislumbre dos riscos por trás da inovação sem limites. Mesmo sendo assustador, de certo modo faz sentido. A oficina de Ed não é só um playground, é um laboratório. Ele não filtra suas ideias, ele as persegue. Algumas viram maravilhas legais para as ruas, outras, como o banco de bar autônomo, explode espetacularmente ainda na fase de testes. Mas cada parafuso, cada rascunho, cada protótipo coberto de fuligem conta a mesma história. Uma mente que simplesmente não consegue parar de criar. Esse é o lado de Ed que o público raramente vê. No fundo, ele é um inventor solitário, cercado por experimentos que flertam com a genialidade e a loucura. E se alguns desses testes deixaram uma marca de queimado no chão, é só mais uma prova de que até onde ele está disposto a ir para criar o que ninguém mais ousa tentar. Após o sucesso modesto, mas cheio de coração, de Garage Revival, Ed se viu diante de uma encruzilhada importante. Ele havia provado que podia caminhar sozinho. Seu nome e sua reputação e sua paixão bastavam para sustentar um programa sem o apoio de uma grande emissora. Mas para Ed, reinvenção não significava apenas voltar às telas, era sobre evoluir o seu papel no universo automotivo. O tempo longe da televisão tradicional permitiu que ele repensasse não só sua carreira, mas também suas prioridades como criador e engenheiro. Enquanto muitos ainda o viam como o cara da série,
Ed já passava anos pensando além dos motores a combustão. Muito antes da febre dos carros elétricos, ele já estava lá, mexendo com o conceito de transporte sustentável, motores alternativos e projetos híbridos. Agora, com uma plataforma 100% sob seu controle, ele finalmente podia mostrar tudo isso ao mundo. Em abril de 2021, Ed lança uma nova série no YouTube, Ed China's Workshop Diaries. O formato era simples, mas a visão muito maior. Diferente do projeto anterior que focava em ajudar outros a concluir projetos abandonados, o Workshop Diaries levava o público diretamente para dentro da garagem de Ed, seu universo particular de ferramentas, ideias malucas e invenções brilhantes. Era o retorno ao tipo de conteúdo educativo, detalhado e envolvente que havia transformado Ed em um nome conhecido em todo o mundo, mas agora com um toque de futuro. O programa entregava episódios semanais, geralmente entre 20 e 40 minutos, mergulhando fundo em tudo, desde desmontagem completa de motores até análise de componentes de veículos elétricos. Mas o que fazia tudo isso destacar era o tom. A nova série não tentava ser uma substituição chamativa ou acelerada da TV, era íntimo, honesto, deliberadamente calmo. Ed falava direto para a câmera como um velho amigo, guiando os telespectadores passo a passo em cada projeto, explicando não só como, mas principalmente o porquê. Um dos primeiros projetos, a conversão de um mini clássico em um carro totalmente elétrico. Um verdadeiro teste de conceito. Ed queria provar que uma conversão elétrica não precisava ser sem alma, que o charme, o caráter e o visual clássico podiam não só sobreviver, mas até prosperar com motores modernos. E o público acompanhava cada etapa de engenharia prática, adaptação de suportes de motor, escolha de baterias, ligação de módulos de controle. Nada era escondido. A mensagem era clara. Isso não era apenas conserto de carro, era engenharia sustentável com impacto real no mundo. Com o passar do tempo, a série expandiu seus horizontes. Alguns episódios voltaram à mecânica tradicional, reforma de suspensão, diagnósticos de câmbio, solução de problemas do sistema de combustível. Outros exploraram ideias inovadoras, como a criação de painéis leves com materiais reciclados ou teste de freios regenerativos em carros antigos. Teve até episódio com ferramentas caseiras, sessões longas de perguntas e respostas baseadas nas dúvidas dos fãs. Tudo isso sem interferência de patrocinadores, sem imposição de anunciantes. Apenas curiosidade e paixão pela engenharia, sem filtros. Quando a série chegou ao segundo ano, não era mais só um canal nichado no YouTube. Tinha se tornado um ponto de encontro, uma comunidade. Engenheiros curiosos, amantes de carros clássicos e mentes inovadoras, todos juntos ali. Ed às vezes convidava amigos e colegas da indústria, mas o foco nunca se perdia. Era uma série de um homem só, centrada em trabalho honesto, pensamento cuidadoso e engenharia que realmente importa. Hoje, Ed continua produzindo novos episódios em seu canal, ainda mergulha em temas diferentes, ainda explora novas tecnologias e continua respondendo aquelas perguntas que a maioria de programas nem se atreve a tocar. Para cada jovem que pega uma chave inglesa pela primeira vez, para cada mecânico solitário lutando com um parafuso emperrado, para cada engenheiro que sonha em dar uma nova vida a máquinas antigas de forma limpa e ecológica, ele está lá. E você, concorda com isso? Já conheceu o trabalho de Ed no YouTube? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos e recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.